Vamos lá? Terceiro ano? Presta atenção, hein? Área das principais figuras planas. A gente vai... estamos aprendendo a calcular a área. Mas na verdade vocês sabem que isso daqui é um assunto lá do ensino fundamental. A gente está apenas revisando. Bom, mas já pra gente, antes da gente começar a calcular a medida das áreas das principais figuras planas, a gente tem que entender o que é a área. Primeiramente, a área é uma grandeza. Eu sei que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado. A área pode ser medida. A área, ela mede o quê? Ela mede a medida de uma superfície. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo, não tem? Esse retângulo ele ocupa uma superfície desse quadro, uma parte desse quadro. Então, esse retângulo ele tem uma área, e a área é essa medida dessa superfície. Bom, eu sei que toda grandeza ela pode ser medida, não é? E quando eu for medir, eu tenho que expressar essa medida com um valor numérico acompanhado da unidade de medida. Muito bem. Qual é a unidade de medida de área? É o metro quadrado. Mas o que é o metro quadrado? É justamente o quadrado de 1 metro de lado. A superfície ocupada por esse quadrado aqui de 1 metro de lado é o que a gente chama de unidade de área. Tudo bem? Então, se eu quiser calcular a área desse retângulo aqui, na verdade eu estou querendo saber quantos quadrados desse cabem aqui dentro desse retângulo. Tudo bem? Eu posso dividir esse retângulo aqui em quantos quadrados iguais a esse de 1 metro de lado. Aí é fácil. Por quê? Observe. Esse quadrado tem 4 metros de base e 2 metros de altura. Se eu observar, eu posso aqui fazer um traço aqui e faço mais outro aqui, divido esse quadrado em quadradinhos de 1 metro de lado. E aí a pergunta é, em quantos quadradinhos você consegue ter? A quantidade de quadradinhos que eu consigo obter nada mais é que a medida da área da superfície desse retângulo. Observe só, como aqui tem 4 metros no total e cada quadradinho tem 1 metro, então quer dizer que aqui na base eu consigo 4 quadradinhos, perfeito? Como a altura de um quadrado é 1 metro e a altura de todo o retângulo é 2, então na altura eu consigo ter 2 quadradinhos, perfeito? Então se eu tenho 4 embaixo mais 4 em cima, eu tenho 4 vezes 2, não é isso? Quadradinhos, 4 vezes 2, então seria 8. Eu tenho 8 quadrados de 1 metro quadrado. Então eu tenho 8 metros quadrados. Perfeito? Muito bem. Seria a medida do retângulo. Observe só que no caso do retângulo, para eu saber a medida da sua área, então, bastou eu pegar o comprimento da base e multiplicar pelo comprimento da altura. Então a área de um retângulo é sempre base vezes altura. Perfeito? Legal. Muito bem. Olha só, preste atenção aqui. E o paralelogramo? Como é que seria? Eu sei que paralelogramo nada mais é que uma figura que tem 2 pares de lados paralelos e iguais. Esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Para eu calcular a medida da área, na verdade, o que eu faço? Eu transformo o paralelogramo num retângulo. Como é que eu faço isso? Traço essa altura aqui. Aí eu observo que essa partezinha aqui que está aqui, ela é igualzinha a essa parte aqui, ó. Tudo bem? E aí o que acontece? Se essa parte é igual a essa, eu tinha um paralelogramo que tinha base e altura. Esse paralelogramo com base B e altura H, a bem da verdade, ele tem a medida de área igual a esse retângulo de base B e altura H. Logo, a área de um paralelogramo também é dado pela fórmula base vezes altura. Perfeito? Muito bem. E o triângulo? O triângulo é o seguinte. Imagine um triângulo que eu tenho um triângulo de base B e altura H. Legal? Como é que eu faço para calcular a área desse retângulo? Eu faço assim, ó. Esse triângulo, na bem da verdade, eu posso transformar ele em um paralelogramo. Como? Basta eu pegar o mesmo triângulo e colocar ele aqui do lado, só que de cabeça para baixo. Aí eu observo que, ó, esse triângulo aqui é igual a esse. Então essa figura que me formou
é um paralelogramo, onde a metade da área dele é a área do triângulo. Então, a área do triângulo seria a metade da área desse paralelogramo. A área do paralelogramo é base vezes altura. A metade basta o quê? Dividir por 2. Então tá lá, presta atenção. O que é a área? A área é a grandeza que mede a medida de uma superfície. Vimos então que a unidade de área é o metro quadrado. Vimos que a área do retângulo é dada por base vezes altura, porque ela me diz qual é a quantidade de quadradozinhos de 1 metro de lado esse retângulo pode conter. A área do paralelogramo é base vezes altura, porque o paralelogramo ele pode ser recortado e transformado em um retângulo. E a área de um triângulo é a metade da área desse paralelogramo que eu formei, pegando esse triângulo e redesenhando ele aqui de cabeça para baixo. Então a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Perfeito? Entendeu? É isso aí. Vamos lá então. Olha só. Já sabemos o que é área, não é? Que a área de um retângulo é base vezes altura, de um paralelogramo também é base vezes altura e do triângulo é base vezes altura sobre 2. São as fórmulas das áreas dessas figuras. Agora, existem inúmeras fórmulas de área, até mesmo só para o triângulo. Aqui eu, no caso, estou vendo 6 fórmulas de área só para o triângulo. Preste atenção, num triângulo, quando você tem a base e a altura, você vai utilizar a famosa fórmula base vezes altura sobre 2. Legal? Eu tenho a base, tenho a altura, multiplico ambos, divido por 2. Agora, e quando eu não tenho altura? Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 2 lados e o ângulo formado por esses 2 lados. Então, tem como eu achar a fórmula, tem como eu achar a área? Tem. A gente tem uma formulazinha aqui que a área é em função do seno, que ela é dada por 1/2, esse mesmo 1/2 aqui sobre 2, eu boto aqui, ó, 1/2 de A vezes B vezes o seno do ângulo formado pelos lados A e B. Tudo bem? É outra formulazinha de área que é importante a gente gravar. Tem como eu chegar nessa fórmula? Tem. Se você traçar aqui a sua altura, você vai obter aqui um triângulo retângulo. E se eu calcular o seno do ângulo θ é cateto oposto sobre hipotenusa, é H sobre A. Você vai passar o A para o outro lado, você vai dizer que H é A vezes seno θ. Então esse A vezes o seno θ, na verdade, está no lugar da altura. Perfeito? Esta fórmula sai da primeira. Outra fórmula interessante é a fórmula de Heron. O que acontece? Quando você tem os 3 lados A, B e C, não tem a altura e nem o ângulo formado por esses 3 lados, essa fórmula aqui ela é muito interessante. Primeiro, você calcula o semiperímetro. O que é o semiperímetro? A soma dos 3 lados dividido por 2. Quando você tem o semiperímetro, você joga nessa fórmula muito interessante. A área é dada pela raiz quadrada do semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos A vezes semiperímetro menos B vezes semiperímetro menos C. Outra fórmula também interessante que você pode utilizar. Essa fórmula aqui, ela é recomendada quando você tem os 3 lados, mas não tem nem altura e também não tem nenhum ângulo do triângulo. Muito bem. Bom, olha que interessante. Quando o seu triângulo ele é retângulo, aqui eu tenho cateto e cateto que formam um ângulo de 90 graus. A forma da área na base vezes altura sobre 2, só que observe, no triângulo retângulo, a base é um cateto e a altura é outro cateto. Então, a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto sobre 2. Fácil, fácil, né? Legal. Observe só. Essa daqui é uma fórmula que você vai utilizar muito. E essa fórmula você vai ter que gravar ela de cós salteado. Você vai ter que saber ela de cós salteado, porque a gente utiliza muito em geometria espacial. O que acontece? Num triângulo equilátero que tem todos os lados iguais, a área é igual a L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Muito fácil essa formulazinha aqui de se gravar. Observe, a área não é dada em metro quadrado? Sim, por isso é L ao quadrado. Está ao quadrado porque é em metro quadrado. Bom, aqui não era sobre 2? Muito bem. E 2 ao quadrado dá quanto? 4. Perfeito? Então, no triângulo equilátero, a fórmula é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa daqui é pouco conhecida, mas é interessante também você saber. Observe só.
todo triângulo tem uma circunferência inscrita nele, uma circunferência de raio R. Então, a área pode ser dada também pelo semiperímetro P, que é A mais B sobre 2, vezes o raio da circunferência inscrita a ele. Legal? Então, são várias fórmulas para a área, e nesse caso, várias fórmulas para a área de um triângulo. Beleza, vamos para o próximo. Então, agora nós vamos ver a área dos quadriláteros. Preste atenção, a gente fez essa figura aqui com alguns quadriláteros interessantes. Nós temos que os quadriláteros são todos os polígonos que têm 4 lados. Só que os quadriláteros eles vão se dividir em 2 grandes grupos. No grupo daqueles que têm um par de lados paralelos, que é chamado de trapézio, e no grupo daqueles que têm 2 pares de lados paralelos, que são chamados paralelogramos. Os paralelogramos, enfim, eles se dividem também em 2 grandes grupos, no grupo dos retângulos e no grupo dos losangos. O losango é o paralelogramo que tem todos os ângulos iguais, enquanto que o losango é o paralelogramo que vai ter os 4 lados iguais. Perfeito? Muito bem. E por fim nós temos os quadrados, que são os retângulos que têm os lados iguais, ou os losangos que têm os ângulos internos iguais. Legal. Preste atenção. Bom, a gente viu então que a área de um paralelogramo é dado por quem? É dado por base vezes altura, legal? Assim como o retângulo, né? O retângulo, a sua área é o produto da base pela altura. Muito bem. Bom, os trapézios têm uma fórmula bem interessante, que dá para a gente chegar até lá. Mas o intuito não vai ser essa agora não, a gente vai apenas apresentar a fórmula do trapézio, que é quem? A soma da base maior com a base menor vezes a altura sobre 2. Mas é facilmente demonstrado dessa forma, tá legal? Bom, olha que interessante. O losango, como ele é um paralelogramo, a sua área também pode ser dada por base vezes altura. Olha só, a área também pode ser dada por base vezes altura. Só que tem uma formulazinha interessante que eu pego a diagonal maior, multiplico pela diagonal menor do losango e divido por 2. Então a sua fórmula também pode ser dada pelo produto da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. Perfeito? Muito bem. Por fim, o quadrado, como ele é um retângulo, a sua área é base vezes altura, só que a base é L e a altura é L. Então a área vai ser quem? L vezes L, que vai dar L ao quadrado. Muito bem. Então, para os quadriláteros, você tem que a área pode ser dada por base vezes altura, no caso, paralelogramo, retângulo, losango e o quadrado também, base vezes altura, L vezes L, que dá L ao quadrado. O losango tem uma fórmula a mais, que é o produto da diagonal maior pela diagonal menor dividido por 2. E o trapézio é apenas base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Perfeito? Muito bem. Então, essas são as formulazinhas que você tem que decorar. Legal? Isso aí. Vamos lá? Então, área do hexágono regular. O que é o hexágono regular? É um hexágono que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos também iguais, tudo bem? Eu tenho que saber que todo polígono regular ele é inscritível e circunscrito a uma circunferência de mesmo centro, isto é, existe uma circunferência interna a ele que tangencia os lados e existe uma circunferência externa a ele que passa pelos vértices e essas duas circunferências têm o mesmo ponto. Muito bem. Se esse hexágono regular, ele tem todos os lados iguais. Legal. Bom, principal característica para eu aprender a calcular a área do hexágono regular é o seguinte. Se eu unir os vértices opostos do hexágono regular, todos eles passarão pelo centro da circunferência que circunscreve esse hexágono regular. Perfeito? Muito bem. Passando pelo centro, o que eu observo? Eu observo que eu dividi o meu hexágono regular em 6 triângulos. Mas olha que interessante. Esses triângulos aqui, eles serão triângulos equiláteros. Esse lado vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Que também vai ser igual a esse, que também é igual a esse, e assim por diante. Todos os lados iguais. E aí, você tem o seguinte, se eu chamar
de L o lado do hexágono, o que acontece? Qual é a fórmula que me dá a área de um triângulo equilátero? Não é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? E quantos triângulos a gente tem? 6. Então, a área de um hexágono é dado por 6 vezes a área de um triângulo equilátero, né? Então, a área do hexágono, ela é 6 vezes, olha a formulazinha aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Fácil, fácil, né? Tá aí, ó. São os exercícios de área. Vocês se divertem com os exercícios que vocês têm aí, com todas as fórmulas que a gente viu aqui. Um abraço para vocês, até a próxima.